ser papel craft. Isso. Você vai estar entrando de algum jeito, então, como o problema é seu. Você só não pode mudar do limite. E as redes sociais estão dando uma de Deus mostrar. Tô. Agora eu vou usar muito grau. É coisa de. Já está filmando já? Que ótimo. O João, a Silvia, né? Todo mundo. Não, tem outro jeito não. A parte fácil é o seguinte, no material gráfico todo, eu vou fazer todo aberto no meus posts. Eu estou falando na cabeça que pronto, você pode ser. É negócio, quem tem toda a estrutura fica tranquilo. Quem não tem que empurrar, né? Não, por exemplo, eu estou falando assim. Pessoal, boa noite. Só um momentinho que a gente vai começar a nossa transmissão ao vivo. E estou fazendo os compartilhamentos aqui na rede social para a gente começar o nosso painel sobre economia do Fórum Buritis na Política. E em breve já estaremos aqui com os nossos pré-candidatos discutindo o tema. A gente já está online, se vocês quiserem já podem fazer o compartilhamento. Então vamos lá. Pessoal, novamente, então, boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão aqui presentes conosco. E hoje o nosso fórum
que tem trazido mensalmente discussões aí desde o ano passado, desde outubro, né, que nós começamos o Fórum Buritis na Política. Agradeço ao Paulo Gomide e ao Dr. Bernardo Ramos, que se inscreveram nesse fórum lá atrás, né? O Sr. Égio, que também foi um morador que se inscreveu, porém não pôde dar continuidade à sua participação, e que a gente veio construindo um diálogo, um debate sobre pontos importantes dentro do nosso contexto social, político, de um modo geral, e que agora vocês estão chegando aí na reta final, né? Semana que vem, ambos já serão candidatos, né? Então eu quero agradecer aí a disciplina, agradecer o engajamento, né, que vocês tiveram, porque a gente sabe muito bem que um projeto como esse que nós desenvolvemos, ele não é tão fácil. E muita gente também até observou, mas não acreditava que seria tão importante. E nós, na Associação do Bairro Buritis, valorizamos muito isso, o relacionamento e o engajamento que cada uma das pessoas que hoje busca dentro da vida pública somar positivamente, que elas demonstrem isso antes, né? Demonstrem isso antecipadamente, e nós, enquanto comunidade, estamos muito interessados em ouvir. Afinal de contas, todos terão que tomar uma decisão aí, que é o seu voto e a forma com a qual vão registrar essa indicação, esse futuro, e principalmente para aqueles que forem eleitos depois realmente trazerem nas suas ações a representação efetiva, que é o que a gente espera, pessoas que trabalhem bem em prol do coletivo. Então, nosso painel de hoje é um tema interessante, que é o tema de economia, né? E eu espero que seja realmente mais um bom momento para nós dialogarmos, e já falo aqui que estamos ao vivo, o computador está aberto aqui, então quem quiser fazer pergunta ou quiser fazer algum tipo de comentário, nós vamos estar acompanhando isso aqui ao longo da transmissão, e vamos então abrir essa conversa de hoje, né? Colocando, eu acho que um tópico muito importante de se perceber. Todo mundo fala, nós precisamos de melhorar a economia está com problema, a economia ela é sempre centro de uma série de discursos, de falas, né? Mas é um assunto super amplo e até, de certa forma, às vezes muito complexo. Mas para a gente dar esse chute inicial do nosso bate-papo aqui, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, né? O que vocês, enquanto pretensos candidatos, enxergam do futuro da economia do país? Qual que é o caminho que a gente de fato deve trilhar para melhorar essa perspectiva do viés econômico, né? Vou passar a primeira palavra para o Dr. Bernardo Ramos aqui e em seguida para o Paulo Gomide. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer muito ao Braulio. Eu volto a reafirmar o que eu tenho dito sempre. Essa iniciativa da ABB, da Associação dos Bairros Buritis, é extremamente relevante e importante, porque traz a população no bairro para discutir política, que a gente há muito tempo não faz, e tem negligenciado e tem causado tudo que a gente está vendo de uma certa forma, de forma mais pesada nesses últimos anos, mas que já vem há algum tempo acontecendo com certa frequência. Acho que a economia é o ponto central, talvez, do país nesse momento. A discussão passa muito em torno disso. A gente vê até as perguntas presidenciáveis muito circulando em volta do que pode ser feito. A gente está saindo de uma situação muito calamitosa. A gente está rodando com os nossos pré-candidatos, candidatos agora oficialmente a partir do dia 16 ao governo executivo. Alguns deles são proprietários de empresas, são grandes empresários. Eles têm dito com frequência que passaram muitas situações complexas de ter que demitir diversos funcionários devido à crise. Foi uma crise que atingiu com certeza o mundo inteiro em dados momentos, mas o Brasil foi pego de maneira mais substancial. Talvez o Brasil estava menos preparado ou menos protegido, entre aspas, para tomar um tombo do jeito que tomou. Realmente a gente passou um aperto, está passando ainda um aperto muito significativo. Eu acho que a gente tem que pensar, quando fala em economia, diversas coisas. Começa desde de lembrar da economia doméstica e pensar que qualquer país que gaste mais do que arrecade é um país que não leva a sério a sua própria economia. Se a gente pegar as donas de casa, as pessoas que cuidam de uma forma geral das contas domésticas, vão entender que quando você sai para fazer o supermercado, você sai com dinheiro suficiente para fazer a compra necessária do mês, ou necessária da semana e assim por diante. Não tem como você chegar lá e querer comprar mais do que deve. A conta não vai fechar e alguém vai ter que pagar. Se não pagar, vai ficar em dívida.
E o Brasil tem feito isso com muita frequência, tem tido uma irresponsabilidade fiscal, que em algum período foi adotada e que depois de um certo período deixou de ser assumida novamente pelos governos que aí estavam. Esse é o primeiro ponto. Então é entender que gestão é uma coisa séria, que quem estiver lá na presidência, no legislativo e etc., precisa ter consciência disso e precisa gerir da maneira mais adequada. A gente precisa entender que gastos tem que ter limite, porque não dá mais para aumentar qualquer tipo de imposto. Dito isso, eu acho que depois a gente vai passar por pontos estruturais, que são as reformas. Acho que a palavra às vezes assusta muita gente, mas a gente precisa entender que são necessárias. Não tem como a gente fugir mais disso. E aí a gente pode colocar alguns pontos bem significativos e que têm que ser bem estudados para serem bem feitos e que urgem de serem realizados. Então vamos falar da própria reforma da Previdência, que todo mundo cria um certo arrepio na hora que se fala, mas ela é necessária. Reforma tributária, tentar simplificar, desburocratizar um pouco o nosso sistema tributário é mais do que importante. Reforma política também passa por uma desburocratização, talvez uma eficiente representatividade e torne mais correto o nosso método eleitoral, o nosso método político de uma forma geral. E até falo mais, talvez até uma reforma trabalhista um pouco mais aprofundada, onde dê mais qualidade para o funcionário e para o empregador, que torne essa relação mais liberal, que permita, teoricamente, mais capacidade de aspirar alguma coisa junto ao empresário pelo empregado. Porque a gente acho que não existe um negócio que é bom ter um intermediador. Nada. Se você for pegar no mundo, quando você faz algum tipo de intermediação, tem algum ganho. E quando tem algum ganho, aumenta o preço final. Então, se a gente não entender que o Estado, na verdade, acaba sendo um grande intermediador da nossa economia de uma forma geral, a gente não vai entender por que às vezes as coisas não são tão eficientes. Então a gente precisa tornar o Estado mais eficiente, enxugar o que precisa ser enxugado, cortar gasto, tornar mais produtivo, estimular onde tem que ser estimulado. Empreendedorismo tem que ser sempre lembrado, mérito, são palavras que a gente vai citar várias vezes aqui. Acho que isso é muito importante a gente ter em mente. Então acho que as reformas são importantes, desburocratizar é uma coisa essencial. Nós vivemos num país onde é dificílimo você conseguir abrir uma empresa, é dificílimo pior, você conseguir fechá-la. Se você for mal sucedido no seu empreendimento, o que a gente tem mais escutado, inclusive, de várias startups, são que não consegue se fechar uma startup mal sucedida. E que acontece com frequência, porque startups, muitas delas viram projetos bilionários e outras viram projetos extremamente deficitários que precisam ser fechados e encerrados, né? E isso é uma burocracia que no Brasil a gente consegue superar, acho que a maioria dos países bem-sucedidos no mundo. Então acho que se ter aqui um passando de todos os pontos que eu acho relevantes, a gente tem que entender isso como uma realidade para o país. Acredito que o Paulo vai falar um pouquinho disso aqui também, e depois nós vamos com certeza aprofundar um pouquinho mais aqui em cada tema. Obrigado. Boa noite, boa noite, Bernardo. Realmente a importância desse fórum e esse protagonismo, né, fazendo vanguarda, nós podemos dizer que, sem muita medo de errar, pouca gente fez ou só nós fizemos, né? Então, mas o importante é que o exemplo se multiplique, para que as pessoas discutam sim política e discutam o seu dia a dia nas suas associações, nas suas comunidades, com seus vizinhos, porque assim nós vamos identificar onde nós temos muitas pautas em comum e a gente se organizando, a gente consegue construir uma evolução e vai tirando essas dificuldades que ficam no meio do caminho, a gente só tropeçando, né? Falar de economia é quase que um resumo de toda a pauta que nós falamos do ano inteiro, né? Porque tudo implica economia, saúde, segurança, educação. Nada disso é possível se não tiver uma economia sólida, consistente e que possa suportar esses investimentos. O Bernardo chamou a atenção de gestão. Gestão é fundamental em qualquer administração, seja de uma pequena empresa, da microempresa da sua casa e para um país, então é mais ainda, porque as pessoas, o envolvimento é muito maior. Então, mas tem um outro detalhe, Bernardo, que eu queria chamar a atenção, que parece que não tem nada a ver com economias, mas tem, porque afeta diretamente na economia, no cenário que a gente vive hoje, que é a qualidade do voto. Porque quando você vota mal, de forma irresponsável, sem procurar identificar
qualidade daquele representante e cobrar dele, não é ficar reelegendo sem saber o que ele está fazendo, você está propiciando que pessoas que não têm compromisso com a sociedade, com a gestão, com a eficácia, com a eficiência e com os serviços públicos, permaneçam. E isso afeta a vida de todo mundo, seja na carga tributária, seja pelo não serviço, seja pela violência e tudo mais. Mas, dentro da questão colocada sobre reforma trabalhista, eu acho que ela tem que ousar, sim, até para parar de remunerar mais o governo e remunerar realmente quem trabalha. Porque quem trabalha, ele tem, além dos impostos que ele paga em cada produto que ele compra ou consome, através de serviços ou material de consumo, ele ainda paga governo. Então, realmente é uma coisa insustentável. Quanto mais você tira do consumo e da poupança para pagar tributos, pior é a economia, né? Não tem milagre. A economia cresce quando tem quem consuma, quem produz, que é o mercado, né? Muitas vezes as pessoas falam, o mercado, como se fosse o outro lado, mas o mercado somos nós somos envolvidos dentro desse processo, né? E dentro da realidade de Minas Gerais, né, a gente está vendo as dificuldades que o funcionalismo público está passando no recebimento de seus salários, na prestação de serviços médicos do convênio, do IPSENG com as Santas Casas do interior. Realmente nós estamos vivendo um caos completo, mesmo se a gente for fazer análise dos números, alguns números de forma superficial, né? Que a transparência é meio opaca, a gente não tem muito acesso a essa transparência real, a gente tem uma opinião, os números são excelentes do que se produz, do que se exporta, da renda per capita, do IDH. Mas onde que está essa ilha de benefício? A gente não está vendo isso. Então isso a gente pode credenciar certamente a questão da gestão e, quiçá, das improbidades administrativas, né? O Bernardo chamou a atenção sobre a questão da Previdência. Eu tenho uma opinião formada sobre a Previdência e eu não discordo. Urge fazer uma reforma da Previdência de verdade. De verdade. Muita gente fala sobre reforma da Previdência, pouca gente estudou o tema. Então, eu acho que é um tema a ser debatido profundamente, principalmente você, Bernardo, que vai estar, se Deus quiser, lá em Brasília, né? Somos 58 deputados, 51? Mas 51 deputados, então vai ter mais 50 vagas, né? Então tá bom. Então você vai ter um trabalho muito forte lá. Eu gostaria que a gente continuasse tendo esse contato, que a gente possa contribuir, porque todo cidadão ele tem o direito e a obrigação de participar em quem ele vota, de cobrar dos seus representantes e celeridade nos processos, transparência nas decisões e nos usos dos recursos públicos. Isso tudo afeta diretamente a economia e é por isso que tem dinheiro desviado, que tem fortunas para todo lado e faltando dinheiro onde ele é mais necessário. Nós vamos falar um pouco sobre isso, inclusive sobre a base da economia mineira, o perfil do Estado, o que a gente pode propor para o Estado e também para o Brasil. Gostaria de fazer a pergunta para vocês, pré-candidatos, a respeito do seguinte: como vocês enxergam a questão dos gastos públicos, ok, influenciando o resultado da economia como um todo? Eu não tinha falado no outro tópico, Braulio. Eu acho que é responsabilidade de qualquer pessoa que tem uma casa saber lidar com contas. Não estou cobrando ser um Gustavo Franco, que é um exemplo que eu tenho, que é a pessoa que tem sido, de certa forma, um guru do novo, que tem ajudado muita gente no plano de governo, etc., que foi quem fez o plano real. A gente não precisa ter esse conhecimento profundo dele, mas a gente precisa saber o básico. E o básico começa com saber que a gente precisa arrecadar mais do que a gente gasta. Isso é o que a gente menos vê no Brasil. E principalmente ver o péssimo uso do dinheiro.
Primeiro, o dinheiro que é investido no lugar correto, muitas vezes ele não é investido da maneira correta. Então, às vezes ele vai para a saúde, mas chega na saúde, ele não chega onde ele tem que chegar na linha final. Ele acaba no meio do caminho. Então, saem bilhões, chegam restolhos de R$1.000. Então, não é assim que as coisas devem funcionar. Segundo, que a gente dá muito privilégio para quem não deveria ter. O político, que posso me tornar um em breve, a mesma coisa o Paulo, e assim por diante, o político ele é nosso trabalhador, ele é nosso funcionário. Ele é cheio de regalias. Vamos colocar um número aqui para assustar um pouquinho a turma. Nosso Congresso Nacional, que é o Senado mais a Câmara Federal, gasta aproximadamente 29 milhões por dia. Estamos falando de 29 milhões de reais por dia do Congresso Nacional. Então é impossível a gente falar de juros, de diversas outras coisas, quando a gente não sabe olhar o menor dos problemas, o maior dos problemas, que é quem gera o nosso dinheiro. Se eles fazem um mau uso indevido, absurdamente errado do nosso dinheiro, é difícil pensar que eles vão entender alguma coisa de juros, de economia, mercado externo, de tributação, de reformas e assim por diante. É impossível a gente acreditar que eles vão ser capazes de fazer alguma coisa diferente. Então, uma Câmara que gasta, junto do Senado, 29 milhões por dia, de verdade, é inacreditável a gente pensar que isso pode acontecer num país sério. Nós temos um presidencialismo que é mais caro que a monarquia inglesa. Se a gente pensar nos privilégios que a gente dá para o presidente da República, disso eu falo desde quando está no cargo até depois a posteriori, quando sai, são diversos seguranças, motoristas, privilégios, regalias. Então nós estamos voltando a falar de várias coisas. Eu falei vários milhões aqui e várias palavras repetidas. Então, a gente tem que cortar na própria carne do político. O político tem que entender que ele é um trabalhador como outro qualquer. Então eu sou médico de formação, sou ortopedista pediatra. Se me tornar político em 2019, eu tenho que entender que eu tenho que ter a mesma tranquilidade de ir para o meu trabalho como eu ia, eu vou para o meu outro trabalho agora, só mudou a função. Certo? Mas teoricamente eu continuo médico, continuo ortopedista pediatra, não tem que ter motorista, não tem que ter carro, não tem que ter privilégio, tem que ter vantagens em relação ao cidadão comum. Então acho que isso falta de uma forma geral, vou dar até um exemplo bem claro. Quando o político ele consegue comprar um helicóptero para um partido político e sair viajando, ele não entende que a estrada está esburacada, ele não vê o problema. Quando ele tem motorista que pode esperar ele na porta e buscá-lo e sair a hora que precisar, ele não vê o trânsito como está ruim, ele não vê que falta lugar para estacionar o carro. Então ele não convive com os nossos problemas porque ele tem privilégio, ele tem vantagem. Então acho que esses gastos, essa má gestão do dinheiro público começa lá em cima, de onde devia estar vindo o exemplo, e vai de para baixo. O brasileiro entende que teoricamente tem que ter sempre um privilégio. E a gente tem que entender que não tem que ter privilégio, tem que cortar privilégios. Isso eu estou falando da classe política, mas vai para todo canto. Vai para o judiciário, vai para todo cantinho que a gente for buscar alguma coisa, tem um certo privilégio. E todo mundo acaba querendo privilégio. Quando a gente conversa um pouquinho com alguém, os primeiros pedidos, é alguma coisa que não devia ter. A gente tem que entender que para todo mundo ter uma qualidade de vida melhor, no global, a gente precisa cortar privilégios. Vamos trabalhar, vamos correr atrás do nosso dinheiro. Acho que é a melhor medida para a gente conseguir um resultado efetivo em termos de gestão, economia e desenvolvimento. Acho que a melhor medida que a gente pode dar de privilégio para alguma pessoa é dar um emprego. A gente conseguir fazer esse começo já é um grande ganho para a sociedade. E segundo, cortar os políticos que aí estão, qualquer tipo de vantagem, privilégio, regalia que eles tenham, incluindo aí mais pessoas. Vai para o judiciário, e aí vai. E aí a gente pode ir para um fim aí que não encerra, mas tem que cortar na cara. Bom, eu vejo o maior exemplo de questão da gestão de recursos públicos é exatamente a briga de cada poder pelo seu quinhão. O cidadão ele não é lembrado só para pagar a conta. Agora os poderes brigam pelo seu quinhão. Como diz o general Mourão, vice do Jair Bolsonaro, não gosta de privilégios é quem não tem. Eu achei muito interessante essa colocação dele, porque ao mesmo tempo que ele fala a fala dele está certa, mas a gente incentiva que privilégios permaneçam, que todo mundo busque ter privilégios e não busque realmente o uso inteligente, respeitoso, mas isonômico do recurso público, né? Que privilégio só tem quem vive de recurso público. Quem vive do trabalho não tem privilégio, não. Uma outra questão importante para exemplificar a questão da gestão é simplesmente o aumento que o Supremo Tribunal se deu, né, 16,38, que é de se indignar qualquer pessoa minimamente ética, porque não é possível
você aumentar o salário do aposentado, o salário mínimo da ordem de 1,98, e o Poder Judiciário, que tem o maior salário lá, fora os benefícios, auxílios e os privilégios que deve levar os salários a mais de 70 mil reais, fora outros que chegam a receber 200, 300 mil de atrasados que eles criam lá. Eles arrumam uma súmula, Bernardo, uma lei de 1838, ainda pede retroativo. Nós chegamos num nível de falta de vergonha na cara desses poderes, para insuportável. Isso aqui é gestão influenciando a economia. A partir do momento que um ministro desse afronta o cidadão e de forma irresponsável, ele transfere em efeito cascata para todo o Poder Judiciário de todo o Brasil, e afetando o poder Legislativo também, que ninguém abre mão de privilégio. Isso é um absurdo. Até quando nós vamos continuar aceitando isso e pagando? Nós temos que parar, é um basta, porque senão não há país que resista a isso. Nós queremos o quê? Uma Venezuela, nós queremos um país que cresce para baixo negativamente, onde o seu povo foge, ou nós queremos alguém decente que vai nos representar? Eu estou realmente muito decidido, sempre fui, né? E estou mais ainda a fazer oposição a esse tipo de modelo. O cidadão tem que sair do desconforto e da indignação. E não é ir para a rua fazer bagunça, não. E nem é sair para quebrar nada. É na urna. E outra coisa que eu gostaria muito, Bernardo, você estando lá, eu tenho muita proposta para regime de governo. Eu sou muito favorável ao parlamentarismo, porque na minha alçada eu não posso fazer essa proposta. Tem proposta para ex-presidentes, inclusive escrevi sobre isso ontem. Nós podemos conversar num outro momento, que agora não é oportuno. Mas essa é a gestão pública afetando a vida de todo mundo, onde para uns é fartura, para os outros faltam, e infelizmente pagam com a vida, seja tomando um tiro na cabeça por causa de um celular de R$200, ou por falta de assistência dentro do hospital. Até quando nós vamos ficar aceitando isso? E assistindo televisão e achando que é assim mesmo, Deus quis. Deus não quis, não. Nós temos que tomar vergonha na cara e mudar, porque senão não tem jeito mesmo. Está nas nossas mãos. As mudanças partem de dentro para fora, seja de nós mesmos e seja também das casas legislativas. Melhores representantes, teremos melhores políticas, pode ter certeza disso. Vocês dois falaram da questão do emprego, né? Na verdade, sem parafrasear ninguém especificamente, mas essa frase já é uma frase que vem sendo falada por vários, que é a questão de que o melhor programa social é o programa do emprego, né? Que quando as pessoas estão empregadas, o dinheiro circula e cada um, dentro da sua decisão, vai criando os seus próprios caminhos. Como nós passamos por um período de recessão muito pesado, né? Essa última sequência, os últimos 3 anos no país, foi muito árduo, né? Para diversos segmentos, não é uma questão de uma pessoa ou de outra. Eu acredito que isso aí, todas as faixas, todas as classes apanharam um pouco, né? Como que vocês enxergam a questão da geração de emprego, como promover isso? Afinal de contas, hoje fala-se em mais de 13 milhões de desempregados no país. Isso aí, acho que a última pesquisa, se não me engano, ele estava já em 14 e pouco, 14 milhões e alguma coisa de desempregados. Então vamos por partes. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que, sem dúvida nenhuma, o emprego é o melhor programa social, que o Braulio falou. Não tem nem dúvida sobre isso. Literalmente, você ensinar a pescar e fazer as pessoas conseguirem pescar o próprio sustento, isso é muito interessante da gente ouvir e pensar. Segundo ponto, entender que o Brasil passou por uma crise, como diversos outros países passaram, mas um ambiente hostil ao empreendedorismo no Brasil, ele faz com que tudo se agrave. Então a gente viu um número muito grande de pessoas perder o seu próprio emprego e muita gente ir para a informalidade porque era a opção que tinha para conseguir algum tipo de sustento. Então acho que a gente tem que, primeiro passo para mudar um pouco essa logística, é entender que nem todo empresário é corrupto. A gente está vendo a Lava Jato aí mostrando que tem diversos envolvidos em grandes escândalos,
a grande maioria eram os amigos do rei, né, do nosso rei. Então, assim, teoricamente, os amigos do rei têm os privilégios e as vantagens que eu volto a dizer. E a gente tem que entender que não são todos corruptos, como tem corruptos em todas as áreas, gente. Tem advogado corrupto, tem médico corrupto, tem policial corrupto, tem em todas as áreas, tem um segmento todo. Só que não são a maioria, são minoria. Então nós temos baitas empresários, não estamos falando só de grandes empresários não, nós estamos falando de pequeno, microempresário. Nós temos o moço de uma lojinha, nós temos o moço da quitanda, nós temos diversos empresários que são empresários também e que às vezes, muitas vezes são esquecidos por nós. E burocracia, todo tipo de problema que o Estado cria para depois vender solução, atrapalha a vida dessas pessoas. Vou dar um exemplo aqui também que aconteceu dentro do partido. Nosso candidato ao governo, Manuel Zema, ele tem uma rede de postos de gasolina e comprou um posto de gasolina já antigo, certo? E aí ele simplesmente reformou dentro das normas, tudo que era regulamentado, e queria criar empregos abrindo o posto. E um posto que já existia, que estava pronto teoricamente para ser utilizado, totalmente dentro da regulamentação definida tanto ambiental quanto legal, ficou travado dentro de uma gaveta por 2 anos, em vez de gerar emprego, deixando várias pessoas desempregadas ao redor, simplesmente por causa de uma canetada. Então a gente tem que entender que o Brasil precisa de um choque de gestão, de desburocratização. Entender que a gente precisa facilitar e tornar um ambiente muito favorável para quem quer empreender, para quem quer abrir negócios. Não estou falando só de grandes, gigantescos, milionários, estou falando de pessoas pobres que podem empreender, de gente menos favorecida que pode criar o seu próprio negócio. Temos casos reais. Em São Paulo tem o Geraldo Rufino, várias pessoas que saíram do nada e conseguiram fazer o seu próprio negócio. E ele foi catando latinhas. Ele até escreveu um livro muito bacana que é o Catador de Sonhos. Então a gente tem que entender que dá para empreender desde que tenha um ambiente favorável para aquilo. A gente é um dos países que mais se demora para conseguir abrir uma empresa, velho. Isso parece, facilitar a vida do empresário. Não fala, facilitar a vida do empregado virar empresário. Se ele tivesse uma oportunidade, talvez, de entrar no mercado livre, competir de forma com alguma igualdade, ele seria muito beneficiado. Só que hoje não, hoje o mercado é tão travado, tão burocrático, que ele dificulta a criação de novos players. Então, com novos players, a gente poderia ter melhoria da qualidade do serviço, teoricamente diminuição do custo. Só que como a gente não consegue empreender, continua se mandando as mesmas pessoas. Então a gente favorece os que aí já estão. A gente favorece a péssima qualidade dos serviços que não são prestados em todas as esferas. Vamos pegar a própria telefonia, que a gente, entre aspas, privatizou e transformou num oligopólio com poucos players e teoricamente não mudamos muito nossa realidade. Melhorou? Melhorou. Antigamente a gente passava no testamento dos pais, declarava no imposto de renda. Hoje a gente vai na esquina e compra no celular. Então tem vários pontos que a gente pode falar que desburocratizando a gente cria emprego, privatizando a gente cria emprego. Por quê? Porque vai crescer, a empresa vai ter intuito de crescer, não inchar simplesmente por inchar, mas um crescimento sustentável, que logo ali na frente, na primeira crise, não vai ter que ceder. Então acho que o Brasil precisa se tornar um ambiente fértil para que novas pessoas, novas mentes consigam empreender, e empreendendo, gerando emprego, a gente consegue sim sair do caos social que a gente vive, do caos econômico que a gente vive, e passando, claro, sempre pelo caos maior de todos, que eu acho que é o ético e moral que vive o país nesse momento. Mas com essa pirâmide praticamente que eu citei, a gente consegue com certeza fazer a criação de emprego ser uma realidade e inverter essa lógica que nós temos nesse momento de desemprego. Bom, eu acho que a primeira coisa para atrair investimentos, a gente precisa de ter segurança de que o nosso investimento será respeitado, né? Então a gente tem que ter uma segurança política, tem que ter uma segurança econômica, uma segurança pública também, né? Fundamental, uma segurança jurídica, para a gente poder investir sabendo que você pode planejar, que você pode crescer, que você pode desenvolver um trabalho e não vai ficar à mercê da volatilidade das vontades dos gestores, dos administradores. E sempre tem um burocrata que tem uma forma milagrosa de se fazer alavancar a economia. E normalmente eles gostam de fazer aumento de tributo. E obviamente, onde você tira do setor produtivo, você não alavanca economia nenhuma. E outra coisa, o Estado tem que entender que ele tem que ser mínimo dentro da necessidade ele tem que ser máximo dentro da necessidade dele de proporcionar o básico à sociedade.
Então ele não tem que ser máximo para ter um aparelho administrativo enorme. Hoje, se você imaginar o que se gasta na burocracia, seja na burocracia do estadual e federal, podemos ser medo de errar metade do PIB, só com burocracia. E vai os privilégios, vai os bons salários, vai as coisas todas. Se a gente deixar o recurso onde ele é mais necessário, que é a linha de frente que a gente chama, que são os municípios, você diminui muito essa administração perdulária do recurso financeiro. Então, por exemplo, eu já tive empresa, então o que mais angustia, até inclusive eu falei no passado, eu já tive, porque o Estado foi o grande incentivador para que eu parasse de ter empresa. Porque realmente era de uma incompetência que você tinha que provar que rapadura não é tijolo. Tá? É uma coisa assim que interfere na vida do cidadão. E o empresário ele tem que ter perspectiva de longevidade da empresa dele, de ter ganhos, que ninguém vai trabalhar para ficar pagando imposto e contratando funcionário. Ele tem que ter ganho, ele tem que ter o prêmio do seu esforço. Então, como o doutor Bernardo falou, o empresário ele não é inimigo, não, ele é importantíssimo. E para falar a verdade, no Brasil ele é quase um herói, porque ele está à mercê das hienas. Né? Então nós temos aqui mudar, claro que tem gente de toda ordem, mas se nós, sociedade, entendemos que a gente pode ser melhor e ser mais parceiro do seu patrão, né? Não é fazer aquele discurso, eu vou entrar na justiça, eu não pago meus direitos. Você tem que entender que você tem que ser parceiro do seu patrão, porque bom ou ruim é da onde sai o seu rendimento, e de lá você pega experiência, ou você cresce na empresa, ou você vai montar a sua própria, aí você vai ver o que é bom, quando você tiver gente com esse mesmo pensamento. Então, nós temos todas as soluções do mundo, nós precisamos, mais uma vez, a gente acaba voltando sempre no mesmo lugar, né? É recursivo mesmo, né? É o cachorro correndo atrás do rabo. Nós temos que ter pessoas que representam a sociedade, que tenham link e vivam nesse planeta, que entendam as mazelas, as dificuldades da infraestrutura, das escolas públicas ruins, da oportunidade de deixar as pessoas empreender. Não é dificultar a vida, não é tributar, pelo contrário, quanto mais você incentiva e mais empresas crescem, absorvendo, gerando empregos, mais consumo, mais impostos, mais renda. Agora, sem um Estado sério, essa renda sempre será insuficiente. Então ele vai tributar, vai tirar do setor produtivo menos emprego. Esse é o problema. O diagnóstico é simples. Falta vontade política e, mais uma vez, vergonha na cara. Vocês dois falaram muito da questão, obviamente, do empreendedorismo como uma solução para viabilizar e trazer realmente essa geração de empregos, né? Indo um pouquinho mais para um escopo um pouco maior, né? E hoje fala-se muito, inclusive, das políticas liberais, né? Diminuir talvez a interferência do Estado, criar um mercado mais concorrencial. Eu acho que tem sido uma pauta muito falada em vários discursos por várias pessoas, né? Qual que é a visão sua com relação a esse aspecto, né? O mercado concorrencial versus o mercado com barreiras protecionistas. Braulio, eu acho que eu estou num partido que me deixa muita vontade para falar disso, né? Porque eu sou liberal, acredito realmente no livre mercado e acho que nada se compara a ele. Então, quando a gente até vê outros países, vê o nosso próprio país protegendo alguma situação específica, é praticamente uma certeza de que a gente acaba se tornando um pouco pior em termos de qualidade. Isso é muito claro para mim. O livre mercado, a concorrência é extremamente sadia, gente. A gente tem que aprender isso. Isso funciona em qualquer área. Na minha área, por exemplo, medicina, eu tenho que correr atrás da atualização frequente para estar bem preparado para atender melhor o meu paciente.
Se eu não fizer isso, um outro colega mais bem preparado que eu provavelmente vai levar esse paciente de mim. Vai ter um cuidado maior com esse paciente, vai ter um resultado melhor com aquele paciente. Isso funciona em qualquer esfera. Então vamos pegar aqui que eu já citei, telecomunicações. Era um mercado estatal, completamente fechado. Qual foi o erro? Por que a gente teve um erro, mesmo conseguindo algumas grandes vantagens que eu citei? Porque a gente não se abriu de forma global. A gente simplesmente tornou um oligopólio. Em vez de ser um monopólio estatal igual era antigamente, nós fizemos um oligopólio privado. Então você não consegue, teoricamente, avançar em termos de competitividade. Quando você abre o mercado e deixa ele se regular, ele às vezes até pode demandar algum tempo para fazer isso com qualidade, a gente sabe que ele vai, em geral, aumentar a qualidade do que ele presta, porque ele precisa concorrer. Se ele não te oferecer um produto, independente do que seja, para ficar bem claro, se ele não te oferecer um produto bem vendável, que você queira consumir, ele teoricamente não vai sobreviver, ainda mais se ele tiver um preço alto. Então a tendência é melhorar a qualidade e diminuir o preço. Isso é a lei do livre mercado. O livre mercado funciona dessa forma. Ele demanda um certo tempo para se ajustar? Não tenho dúvida disso. Como tudo na vida, a gente precisa de um período de adaptação. Mas eu ainda entendo que liberdade, se a gente pegar no mundo, vamos entrar em dados mais concretos, isso é liberdade econômica. Se pegar os 30 países, 40 países que estão lá em cima, são os países que têm o maior índice de desenvolvimento humano, tá? Com raríssimas exceções que fogem disso. Então, quando você libera a economia, você deixa novos players entrar, você permite que o Estado seja menos burocrático, interfira menos na vida da pessoa e permite que a pessoa tome mais decisões por conta própria, historicamente torna mais permissivo um estado de crescimento, de empreendedorismo e assim por diante. Então, a mão do Estado, a mão do intermediador, ela nunca é boa. São geralmente burocratas, como o Paulo falou, tentando definir regras que a gente deve seguir porque eles acham que é melhor. E acho que está na hora da gente ter um Estado menos paternalista e sermos mais, teoricamente, responsáveis pelo nosso destino, pela nossa vida. Então, se a gente definir empreender, teremos, eu acredito muito numa frase que a gente usa com frequência, que é liberdade com responsabilidade. Acho que o Estado tem que parar de cuidar demais e deixar na mão do cidadão ser responsável pelos próprios atos. E, obviamente, que se fizer algum ato ilícito, que seja punido de forma exemplar. Acho que passa pelas duas palavras que eu citei. Liberdade, você pode fazer o que você achar que deve, com muito mais tranquilidade para empreender, para desenvolver, etc., mas com responsabilidade. A partir do momento que você infringir alguma regra do jogo, você tem que ser punido de forma exemplar. Até para que o exemplo, mais uma vez uma palavra que eu gosto muito, seja visto por todos. Então acho que o Estado liberal, com mais liberdade econômica, vai nos permitir com certeza muito mais criação de empresas, de emprego, muito mais crescimento, a gente gerar renda, tá certo? Que a gente tem que entender que o maior gerador, o único, na verdade, gerador de renda é o indivíduo. O Estado ele simplesmente é arrecadador de impostos e um péssimo gestor. Então, na hora que a gente entender como que é realmente que sai, que cresce uma nação do ponto de vista de enriquecimento, a gente vai entender que aí sim nós podemos dividir riqueza. Hoje o que mais se prega no país é dividir pobreza. A gente acha que a gente é um país rico, a gente é um país rico de mineral, a gente é um país rico de diversas coisas, mas de tecnologia, de estruturas realmente reais, palpáveis, não. A China até pouco tempo tinha um PIB do tamanho do nosso. Olha o tamanho do PIB da China hoje, olha o nosso tamanho. Então a gente tem que entender que o Brasil é um país que tem muito para crescer, muito, mas precisa menos da intervenção do Estado, mais dos indivíduos atuando, o indivíduo sendo agente de verdade, de mudança, para a gente conseguir chegar onde a gente precisa, que é mais liberdade, mais responsabilidade e o Estado menor. Eu até falo um pouquinho diferente do Paulo, que eu prefiro um Estado mínimo eficiente, ou seja, o mínimo necessário para que a gente consiga fazer saúde, educação e segurança com qualidade, porque não adianta nada a gente falar que está fazendo milhões de coisas e entregar péssimo serviço. Eu prefiro entregar pouca coisa com muita qualidade e deixar o resto na mão da iniciativa privada, que eu acho que aí sim, com o livre mercado, a gente vai ter competitividade, vai conseguir o que eu falei, melhorar a qualidade e diminuir custo. Bom, Braulio, a sua pergunta sobre o Estado controlado e do Estado livre. Eu acho que as coisas, o exemplo a coisa mais simples do planeta. Se você imaginar você quando criança, fala assim, isso você não pode fazer, isso quem manda sou eu. Todo mundo burla, né? O Estado não consegue controlar, como os pais também têm dificuldade de controlar. Então, quando o Estado é muito controlador, todo mundo tenta burlar aquilo, porque a tendência da questão da economia é sempre querer crescer. Não adianta o Estado querer controlar. E quanto mais ele tenta controlar, menos ele controla. Então, a intervenção dele, as pessoas que são jovens não vão talvez não entender, mas
Há uns anos atrás, a gente, para usar o telefone, tinha que ir na casa do cara mais rico da rua e pedir o telefone emprestado, porque a gente não tinha acesso ao telefone, né? Carro, os carros que tinham era Volkswagen, Ford e Chevrolet, né? Não tinha mais marca nenhuma. Você olhava nas revistas importadas, que eram poucas, né? Aí via aqueles carros maravilhosos, né? E só os ricos é que poderiam trazer, né? Então, assim, quando abriu o mercado, nós passamos a ter outras possibilidades. A reserva de mercado da informática, por exemplo, que no momento se justificou, segundo os políticos da época, a Zona Franca de Manaus, que era para ser uma coisa temporária, que está até hoje, porque quanto mais o Estado tutela, menos as pessoas aprendem a andar. Então, ele realmente faz um desserviço para o cidadão. Mas o que tem que existir as agências de controle para evitar os jogos corporativos, as composições de preço. E, infelizmente, isso acontece não só no Brasil, como acontece no mundo inteiro. A diferença é que lá o cara que faz isso vai preso, né? Aqui não, né? Porque ele continua fazendo a mesma coisa e repetindo. Então nós temos que mudar a nossa cultura. Hoje, então, quando quem experimenta a liberdade de poder falar, a liberdade de participar e a liberdade de empreender, realmente é como você sair debaixo d'água depois do mergulho no último ar. Quando você chega, respira, você enche os pulmões. É isso que o Brasil precisa, é deixar o país respirar. E para isso nós precisamos dotar de infraestrutura, que é tudo que nós falamos anteriormente, inclusive lá no início da nossa conversa. Então, é uma coisa muito simples, tirar o passado. Ele é muito legal como experiência, como vivência, e a gente tem que aprender com os erros, e nós estamos repetindo. Assim nós não vamos sarar nunca. Então nós estamos aqui com os erros.